Targino, por ter aceito o convite. Agradeço em nome da Comissão de Direito Desportivo da subseção de Pindamonhangaba, São Paulo. Agradeço aos meus pares, meus companheiros da comissão, Dr. Wesley Raimundo, Dr. Alexandre, boa noite. Dando início, então, ao evento, eu quero apresentar brevemente o Dr. Vitor Targino, um breve do currículo do Dr. Vitor. Dr. Vitor é consultor jurídico de RH da Eflix Esportes, pós-graduado em Direito Desportivo pela PUC São Paulo e Master em Gestão Esportiva e Direito pelo ISTE Barcelona. Vencedor do Prêmio Valério Perry, do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, em 2016. Este prêmio é concedido anualmente a quem apresenta o melhor artigo científico. Foi advogado do Corinthians, foi advogado do Santos, com foco em direito do trabalho no esporte e palestrante, tendo palestrado em grandes universidades, cursos e instituições de ensino do Brasil, Índia, Peru e Moldávia. Doutor Vitor, vou fazer um breve resumo do tema. O futebol brasileiro foi introduzido no Brasil ao final do século XIX, começo do século XX. Inicialmente disputado de forma lúdica, ou seja, não havia dinheiro, apenas os melhores, aqueles que se destacavam, recebiam uma gratificação em forma de prêmio, o conhecido bicho, em caso de vitórias. Com o passar do tempo, o país se viu na obrigatoriedade de de profissionalizar o esporte, devido à saída dos melhores jogadores, principalmente para a Itália. No ano de 1933, o Brasil acabou por profissionalizar o seu esporte. No entanto, não havia uma legislação que regulasse a atividade profissional do atleta enquanto trabalhador. Nesse cenário, o goleiro Batatais, do Fluminense, no ano de 1947, foi o primeiro atleta profissional a acionar a Justiça do Trabalho, requerendo seus direitos enquanto trabalhador. O goleiro, que serviu o Fluminense por 10 anos, cobrou na Justiça os direitos foi dispensado do Fluminense, aliás, ele foi dispensado do Fluminense após 10 anos de servir o clube e foi requerer na Justiça o direito de receber a metade da remuneração que recebia em virtude do contrato rompido, além de buscar o reconhecimento da estabilidade decenal, que era um mecanismo vigente à legislação trabalhista à época. Após muito embate e recursos, o goleiro não teve o seu direito reconhecido. O STF julgou pelas peculiaridades, preferiu julgar pelas peculiaridades do atleta profissional, não caracterizando como trabalhador convencional. Doutor Vitor, muito se mudou de lá para cá. Então, nesse momento, como o senhor é o especialista no assunto, eu deixo a palavra para o senhor, para que o senhor possa explicar melhor como foi toda essa trajetória do atleta lúdico, aquele que vestia a camisa e jogava sem ganhar nada, até os dias atuais, quando o atleta é reconhecido, tem os seus direitos reconhecidos enquanto trabalhador como qualquer outro. Doutor Vitor, mais uma vez, muito obrigado. Eu que tenho que agradecer. Muito obrigado, doutor Márcio, pelo convite, doutor Wesley, doutor Alexandre, Comissão de Direito Desportivo da OAB de Pindamonhangaba. Obrigado a Bruna, que montou aqui a sala para nós. Olha, a sua introdução foi excelente, Márcio. Excelente, e eu já pincei 2 pontos aqui que você mencionou. O primeiro é a evolução, né? E o segundo é o que é um trabalhador comum, o que é um trabalhador peculiar. E esse embate do peculiar versus o comum persiste até hoje. Por mais que tenhamos uma legislação específica, há sempre quem encontre uma tese que saia pela especificidade. Olha, a especificidade não permite. Há outros que dizem não, mas não dá para fugir, a CLT se aplica supletivamente. Esse embate nós sempre vamos ter, principalmente
a depender da sua linha de atuação. Se você é mais clube, se você é mais atleta, nós sabemos que o direito não tem ali aquela exatidão, mas nós somos, de certa forma, influenciados pelo nosso raciocínio, pela nossa convicção, a construir uma tese de acordo com aquilo que pensamos. E uma lei, no caso, a Lei Pelé, que temos hoje, e a gente pode falar daqui a pouquinho, brevemente, de como chegamos na Lei Pelé, mas a Lei Pelé, ela não esgota todas as discussões sobre o tema, e, pelo contrário, dá margem a muito debate interpretativo, a muita construção de tese, né? E é daí que surgem as manchetes. Jogador tal ganha tanto do time A, jogador X ganha tanto do time B. Nem sempre o time está fazendo coisa errada, né? Deixando de pagar. Às vezes é uma tese diferente que cola, porque a Lei Pelé dá margem a interpretações distintas, né? Que, pegando o gancho, doutor Márcio, no que o senhor falou sobre o caso do Batatais, né, que foi foi o primeiro caso na Justiça do Trabalho brasileira, isso foi um caso paradigma, que mostra a peculiaridade, mostra como o esporte atrai interesse, para um caso trabalhista chegar até o STF, na época, ainda mais, e mostra como a legislação evoluiu nos últimos 70 anos. Mas não evoluiu só por conta do legislador brasileiro. Tem o caso Bosman, é muito importante nessa mudança legislativa, falaremos daqui a pouco dele. Mas logo após o caso Batatais, que o doutor bem mencionou, foi em 47, né? A ação dele, por volta aí no final da década de 40, a primeira grande lei, a primeira grande conquista dos atletas veio em 76. A lei de 76, ela trouxe a figura do direito de arena, que é, assim, um marco regulatório, um marco especificíssimo da profissão, e trouxe ali, dentre outras figuras, as luvas, trouxe um maior regramento à profissão do atleta, e foi o primeiro marco legislativo que tivemos no Brasil. Depois da lei de 76, nós tivemos a lei Zico, tivemos a lei do treinador profissional de futebol, que é a 8.650 de 93, que está vigente até hoje, e posteriormente, com a ocorrência do caso Bosman, que é de 1995, a decisão na Corte de Justiça Europeia, o caso Bosman foi o grande divisor de águas, foi a grande virada do final do século XX para o século XXI na regulação do trabalho do atleta de futebol. Não sei como preferem, se devolvo a palavra para o Dr. Márcio, se continua a exposição aqui, se abrimos para algum tipo de comentário, Dr. Wesley e Dr. Alexandre. Posso seguir? Então, vamos seguir. Esse divisor de águas, o caso Bosman, foi praticamente o que norteou não só a Lei Pelé no Brasil, em 98, norteou os novos regulamentos FIFA, editados a partir de 96, mas norteou aí uma série de regramentos estatais mundo afora. Não foi só aqui no Brasil que a, aspas, Lei Bosman impactou. O que foi a Lei Bosman, né? Para aqueles que não estão familiarizados, foi basicamente a extinção do passe. O passe era um instituto que prendia o atleta a um clube depois de terminado o contrato de trabalho. E isso é importante, é um conceito importante para a gente sempre esmiuçar no começo de qualquer aula que envolva direito do trabalho no esporte. Vínculo desportivo não é a mesma coisa que vínculo de emprego. Extinto o vínculo de emprego, na época pré-Bosman, ainda persistia o vínculo desportivo. Eu precisava que o clube, detentor daquele vínculo desportivo, liberasse o atleta, isso falando do futebol, né? Liberasse o atleta para que ele pudesse se vincular desportivamente a um novo clube que viesse com ele, eventualmente, firmar um contrato de trabalho ou não, uma relação amadora também.
mas o vínculo desportivo ele é independente. Hoje, pós-lei Bosman, extinto o vínculo de emprego, extingue-se o vínculo desportivo automaticamente. Antes, não, o jogador ficava, aspas, preso. Por mais que se possa discutir a constitucionalidade disso sob a ótica da atual Constituição, de 88, nem se precisou, né? A FIFA, em 95, 96, por sofrer uma decisão na Corte Europeia de Justiça, no caso Bosman, se viu obrigada a encontrar alternativas em seu regulamento, que posteriormente foram encampadas na Lei Pelé. Algumas dessas alternativas foram a criação de mecanismos de solidariedade, a criação de indenização por formação, que são verbas a serem repassadas aos clubes que formam o atleta. E isso foi reproduzido na nossa legislação nacional, reproduzido às avessas, né? Não foi ipsis literis, foi reproduzido ali com algumas peculiaridades. Isso tudo é para mostrar como o esporte, como direito desportivo, inclusive na seara trabalhista, ele depende muito de uma regulação paraestatal, depende muito de uma regulação do setor privado, que é no âmbito das federações, das organizações internacionais. No caso do futebol, o nosso legislador pátrio seguiu as orientações, as diretrizes da FIFA, órgão privado suíço. Em outros esportes, isso eventualmente acontece, que a Lei Geral do Desporto aqui no Brasil, apesar de ser lei geral, ela tem o nome de Lei Pelé e ela é totalmente voltada para o futebol, apesar da aplicabilidade em outros esportes. Se vocês quiserem, podemos aí discutir basquete, futsal, enfim, peculiaridades no esporte eletrônico, mas a Lei Pelé, ela nitidamente, por mais seja a Lei Geral do Esporte, por mais que tenha aplicabilidade em todas as modalidades, ela é claramente desenhada para o futebol. Continuo seguindo. Tem algum detalhe que vocês preferem que aborde? Perfeito, doutor. Ótima observação aí, análise, né? Por mim, pode indo tocando, tá? Então, vamos falar um pouco do contrato de trabalho, que é o nosso tema aqui hoje. O contrato de trabalho do atleta, e sem perder o gancho com aquilo que o Dr. Márcio falou na exposição inicial, ele é cheio de especificidades, cheio de especificidades. E essas especificidades, eu me lembro muito bem de um professor na pós, essas especificidades não podem servir para suprimir direitos. Nós devemos trabalhar as especificidades para adequar o contrato e a relação àquela realidade peculiar, mas não podemos nos servir daquilo como simples argumento para a supressão de direitos. Então, sempre que construirmos uma tese, uma direção ou uma direção oposta, nós não nos devemos pura e simplesmente dizer, não, a especificidade do contrato autoriza a supressão, autoriza a retirada de um direito. Não é bem assim. A tese ela tem que ser robusta, a dizer o porquê que é aquela especificidade, o que leva o atleta a ser diferente de um trabalhador comum. Um dos principais pontos que a gente pode dizer, o tempo da carreira. O tempo da carreira do atleta é curto. Nós aí, idade média, mais ou menos, nós que acompanhamos esportes, podemos dizer, um jogador de futebol se aposenta por volta dos 35 anos. Alguns menos, por conta das lesões, alguns, como Zé Roberto, pulmão de aço, chegam até os 42, 43, mas muito raramente, média 35. No basquete, o jogador vai até próximo dos 40. Futebol americano, vemos aí 41, 42. Esporte eletrônico, é comum que os atletas se aposentem até antes, né? 29, 30, começam a carreira muito cedo e se aposentem antes. No tênis, varia muito, mas é consenso que passou dos 40 anos já não está ali na idade ideal para a prática desportiva. O que isso reflete na legislação? Contratos por prazo determinado.
Eu não consigo pressupor uma relação indeterminada. Eu vou vincular o atleta como se vinculava um gerente industrial a Philips ou um metalúrgico a Confab. Não tem como pensar que o atleta vai ficar 30, 40 anos naquele clube. Hoje em dia, nem mesmo 10 anos um atleta, é muito raro que ele fique vinculado. E é bom para o atleta não se permanecer, não se perpetuar naquele clube, porque ele deixa de ter contratos, ou melhor, a possibilidade de ter contratos, propostas maiores, ou de jogar em outras localidades, vivenciar outras experiências, ou mesmo se livrar de um ambiente que não é interessante para ele, porque não se dá bem com o treinador, não tem espaço na equipe titular, N motivos, não se enquadra naquele perfil tático ou naquela filosofia de clube. Então, não dá para pressupor. Doutor Vitor, com licença, está me ouvindo? O áudio do senhor caiu, então está sem Voltou? áudio. Voltou? Agora sim, doutor Vitor, o doutor Wesley, se puder, eu acho que o Wesley está com problema também, eu acabei não pegando onde o senhor parou, doutor Vitor, porque eu estava me preparando para desconectar aqui do Note e entrar pelo celular, porque eu estou com problema no áudio aqui também. Então, eu Sem não sei problemas. exatamente onde o senhor parou. Eu estava dizendo que o contrato Mas, de trabalho é por prazo determinado e que isso impacta diretamente na prescrição. Quando os contratos são renovados sucessivamente, imaginemos, por exemplo, o Rogério Ceni, que ficou no São Paulo a carreira inteira, mas teve vários contratos renovados ali ao longo de sua carreira. A prescrição passa a contar do término de cada contrato. Então, temos uma segunda especificidade. Além da pré-determinação do contrato, a prescrição bienal conta a partir do término de cada contrato renovado. Temos outros detalhes a levar em consideração. Artigo 28 da Lei Pelé. O artigo 28, emprestado aí da Lei de 76, traz várias disposições sobre concentração. O atleta pode ou não concentrar, quanto tempo ele pode concentrar, isso entra na jornada ou não entra. Por quê? Porque era muito usual a concentração como método de preservar a saúde física do atleta e preservar a qualidade técnica do trabalho antes de uma partida importante. Eis, mais uma vez, a especificidade aliada a um argumento forte para permitir uma diferença, uma distinção entre o trabalhador comum, entre um trabalhador operário qualquer e um atleta. Podemos dizer, por exemplo, que a concentração até 3 dias não se enquadra na jornada, texto expresso do artigo 28 da lei. Então, nós aqui, nesses breves minutos, já traçamos 3 peculiaridades. Contrato por prazo determinado, o contrato, a prescrição do contrato, ela é diferente, e tem jurisprudência do TST nesse sentido, e há itens, há elementos ali da jornada de trabalho que não são computados na jornada e que podem ser remunerados de outra forma, mas não ensejarão hora extra. Então, a concentração é um deles. Doutor Márcio, imagino isso é completamente inimaginável para um trabalhador comum. Estar à disposição, realizar ali uma jornada e não computar na jornada. E para o atleta, há elementos por trás que justificam a inserção disso no texto legal. É algo até incomum
né? Não é raro ver colegas que realmente se surpreendem, falam, ué, mas em viagem o atleta não está à disposição? Como que faz? Ele decola, nós estamos acompanhando aí Palmeiras e Santos na Libertadores, né? O time decola para ir jogar em Buenos Aires. Normalmente vai no dia anterior, na noite anterior, fica no hotel, vai jogar. Isso tudo não conta na jornada? Não, não conta. Não conta por texto expresso de lei, porque se contasse na jornada, simplesmente não ia ter como o atleta treinar e extrapolar as 44 horas constitucionais sempre, sempre. Então, a lei dá alternativa, precisa evoluir, não tenho dúvida que nós temos que discutir teses, dissertações para evoluir a Lei Pelé, mas a lei traz a figura do acréscimo remuneratório. Se você pode pactuar em contrato acréscimos remuneratórios por partidas, por viagens em razão de partidas, por concentrações de até 3 dias, mas a princípio esses elementos não computam na jornada. Se computassem, imagine, os clubes, ainda mais nesse ano de pandemia, jogando 2 vezes por semana, teriam que pagar um caminhão de horas extras, considerando os clubes de Série A, então, sobre uma base salarial tremenda. Então, a lei faculta a pactuação de acréscimos remuneratórios, mas exclui no artigo 28 algumas circunstâncias da jornada. Então, é muito importante que o advogado que quiser militar na área desportiva faça uma leitura minuciosa da Lei Pelé, precisamente do artigo 28, parágrafo 4º, e do artigo 90E, que estende essas peculiaridades a toda a comissão técnica e profissionais da saúde. Ou seja, treinador, auxiliar técnico, analista de desempenho que acompanha ali a delegação, fisioterapeutas, massagistas, médicos, todos estão abarcados nessa jornada especial da Lei Pelé, para todas as modalidades, do futebol ao esporte eletrônico, né, como nós temos lá na eFlix. Outros pontos que nós podemos tecer aqui de peculiaridades, doutor Márcio, por exemplo, as férias. Dr. Wesley, em janeiro você deve ter visto no Ano Novo aí na sua casa assistido partidas de futebol. No Natal, 2 dias antes, tinha jogo da Copa do Brasil, São Paulo e Grêmio. Ano passado, mesmo na década passada inteira, isso é inimaginável, né? Me senti aqui vendo futebol inglês, porque o verão brasileiro usualmente coincide com as férias dos atletas, o recesso das atividades, assim como no verão europeu em junho, julho, né, nós vemos aí a paralisação NBA, paralisação de todos os torneios desportivos do hemisfério norte. E aqui no Brasil, desde muito tempo, o recesso é em dezembro, janeiro, nosso verão. E a lei, o legislador trouxe isso em 98. As férias dos atletas, que são anuais, de 30 dias, asseguradas como qualquer trabalhador, mas elas devem coincidir com o recesso. Ou seja, doutor Alexandre, quando vai advogar para uma empresa, a empresa pergunta, mas quem é que determina aí as férias do empregado? É o patrão ou é o empregado que escolhe? É o patrão determina. Né? Pô, você tira aí, quando for melhor para nós, né? A gente dá um jeito. No futebol, quem determina é o legislador e é um terceiro, que é a federação ou a confederação, né? Ou qualquer outro esporte, né? NBB, quando o NBB Basquete, Novo Basquete Brasil, determinar o recesso do calendário, é que os atletas vão tirar férias. Então, nem os clubes, nem os atletas escolhem. É um terceiro que escolhe por eles. E isso também está ali no rolzinho indicado do artigo 28. Descanso. Quando nós descansamos, doutor Wesley, nós trabalhamos aqui de segunda a sexta, aquela labuta comum, cotidiana. Quando nós descansamos é que nós queremos ver o futebol, nós queremos ver, acompanhar, sei lá, o golfe, qualquer coisa. Então, quando o trabalhador usual para, é que o atleta entra em cena.
E é por isso que o atleta é bem remunerado, se nós formos ver aí mundialmente falando. Claro que nós temos atletas de Série D, Série C, Série B, que recebem aí um salário mínimo e arredores. Mas, usualmente, os atletas são bem pagos porque quando o mundo está descansando, eles estão jogando para o mundo. E os patrocinadores que eles têm e que estão ali envolvidos naquela competição desportiva estão sendo vistos, tem audiência. Muita gente reclamava, pô, Globo sempre jogo de quarta à noite ou domingo, porque é quando dá audiência, é quando eles vão vender o espaço e é quando eles vão conseguir traduzir aquilo em receita para os clubes e os clubes vão destinar para os atletas. Então, a lógica por trás de um dos incisos do artigo 28 é essa, de que a folga pode recair em qualquer dia da semana, preferencialmente no dia seguinte à partida. Preferencialmente, mas preferência não é obrigação. É o que diz a lei, né? A preferência é qualquer dia da semana que o atleta pode descansar, porque no domingo, normalmente, que é quando ele vai ganhar dinheiro, todo mundo vai parar para vê-lo. Vai poder ir ao estádio, vai poder consumir aquele produto esportivo que vai gerar receita para o atleta. Né? E essa é uma das questões interpretativas que nós temos que nos debruçar, às vezes, no dia a dia. E o feriado? A lei não fala em feriado, a lei avança ali em DSR uma vez à semana, qualquer dia da semana. Há espaço para aplicação da CLT ou não há? Ou melhor, da Lei 605 de 49. E aí nós temos duas teses. Uma que vai dizer que a Lei Pelé, que disciplina, é expressa a dizer que a folga é só uma vez na semana, e aqueles que vão dizer que não, que a Lei Pelé foi omissa, supostamente omissa, e que deveria se aplicar a Lei 605 e dizer que o feriado não compensado merece a remuneração em dobro. Há teses para todos os lados, e são pouquíssimas as decisões que se debruçam e esmiuçam o tema a contento. Elas normalmente são muito superficiais, principalmente no âmbito do TRT2. O TRT15 costuma ser mais zeloso, mais criterioso com as decisões, principalmente no âmbito da segunda instância. Né? Na primeira instância ainda há muitas comarcas, né? Mas na segunda instância costuma ser mais um tribunal mais zeloso, né? Tem profissionais, magistrados que são mais próximos do esporte, né? Doutora Ana Paula sempre está palestrando no meio e tudo mais. Mas é muito raro nós vermos decisões trabalhistas ainda esmiuçando adequadamente as falhas da Lei Pelé, a não ser no direito de arena. Direito de arena há uma extensa jurisprudência já consolidando o assunto, e o direito de arena é uma das grandes peculiaridades da lei. Não se confunde com o direito de imagem, mas é, na verdade, uma espécie do direito de imagem. Né? Decorre lá da Constituição, direito de proteção e remuneração à imagem. O direito de arena é a imagem no campo de jogo, naquele evento, naquela arena, naquele espetáculo. E para isso, por força de lei, os atletas têm a receber, hoje, redação vigente, 5% do bolo, né, daquela fatia. Mas há muitas discussões, doutor Márcio, muitas discussões ainda a respeito que não estão sanadas, como, por exemplo, qual é o divisor? Quem que merece ganhar direito de arena? Vamos falar do futebol. São 18 atletas normalmente que são relacionados, depende da competição, há competições que são 22, 23, né? Mas quem que deve receber o direito de arena? Todos que foram relacionados ou só os que entrarem em campo? O Sindicato do Estado de São Paulo, por ata de assembleia, vai dizer que só os que entrarem em campo. Mas há decisões do judiciário, que muito provavelmente não foi levada essa ata à discussão, há decisões do judiciário dizendo que não, que todos os relacionados devem receber. Isso impacta muito no divisor, que pode ser 1/14, 1/18, 1/23, divisor daquele direito de arena, como impacta no número, na quantidade de jogos. A equipe faz 80 jogos no ano, mas eu sou reserva, só entro em 20, eu vou receber 1/18 dos 80 jogos ou vou receber 1/14 dos 20 jogos? São questões que ainda estão aí, ao menos da última vez que eu me debrucei sobre o assunto. Se vocês tiverem alguma novidade
tragam, por favor, mas são questões que não estavam ainda certas, pacificadas no âmbito da Justiça do Trabalho, nem autorreguladas pelas próprias entidades junto ao sindicato. Daí a importância, quem sabe, de uma convenção coletiva no esporte para um futuro próximo. Que eu saiba, há uma convenção coletiva de âmbito estadual, por exemplo, no Rio Grande do Sul, mas aqui em São Paulo não há. E a pandemia, que foi um ótimo momento para aproximar as partes a um debate e a chegar a um instrumento normativo adequado, não se revelou aí, nem com a pandemia sentaram para discutir uma convenção coletiva de abrangência nacional no futebol, por exemplo. Então, são falhas que nós precisamos para que o setor evolua, para que a indústria evolua como um todo, tenham os investidores, os partícipes, mais segurança jurídica para fazer aquilo acontecer e não fiquem dependendo de uma eventual surpresa no judiciário, uma surpresa de um passivo enorme, né, como foi o direito de arena na década passada. Por isso, até louvo o debate aqui, né, a abertura. Gostariam de fazer alguma colocação? Doutor Vitor, se me permite, deixa eu fazer um adendo, assim o senhor aproveita aí para tomar uma respirada, uma olhada nas palavras, fique à vontade, é um minutinho. Quando se fala em direitos trabalhistas do atleta profissional, há causa ainda espanto em muitas pessoas. Mas como assim? O cara ganha 300, ganha 500, 600, 1 milhão por mês e ainda tem direito a férias remuneradas, a folga semanal remunerada, hora extra, é adicional noturno. As pessoas não compreendem que esses que ganham acima de 100 mil é uma minoria dentro do futebol. E não digo só no futebol brasileiro, o futebol sul-americano, enfim, futebol mundial. Mas falando em Brasil, 80%, quase 85% dos atletas brasileiros sobrevivem com menos de 5 salários mínimos. E cabe ressaltar, então, que a Lei Geral do Desporto e as leis trabalhistas, né, não protegem somente os que estão aí em cima, mas também os que recebem pouco. E em muitos casos, recebem menos de 5 salários e recebem de uma forma, às vezes, por 3 meses, né, doutor Vitor? Nós sabemos que tem, como o contrato do atleta profissional ele tem um período mínimo de 3 meses, e é exatamente por conta do nosso calendário, respeitando os estaduais, tem atletas que fazem o seu contrato de 3 meses com um clube de disputa o estadual, esse clube não tem outra atividade no decorrer do ano e esse atleta fica desempregado. Isso ocorre muito no futebol brasileiro. Mas deixa eu retomar acerca da folga semanal remunerada, que é um assunto que causa grande embate, né, na doutrina esportiva, por conta do treino de regeneração. Porque a lei determina que o atleta tem direito ao descanso semanal remunerado, como o senhor bem disse, preferencialmente um dia após a partida. No nosso caso, como o futebol ele começou a ser desenvolvido como entretenimento, aos domingos, os que estavam de folga iam assistir aos jogos. E assim se notabilizou até hoje, ficou, principalmente aos domingos. Lógico, depois, hoje se joga quarta, quinta, enfim. Os clubes não conseguem dar essa folga semanal, porque tão logo tem jogo no domingo, na segunda-feira, principalmente os clubes de ponta da Série A do brasileiro, que disputam vários campeonatos simultaneamente, precisam fazer esse treino de regeneração para prevenir futuras lesões nos seus atletas. Como o senhor entende essa questão? Eu me recordo que, há uns dias atrás, eu assisti uma palestra do professor Zainai, e exatamente falando desse assunto. E aí eu me peguei, porque a lei fala em 24 horas. Em 24 horas, 24 horas seguidas. E o treino de regeneração, ele dura no máximo 2 horas. No máximo 2 horas.
Então, o atleta, o professor Zainag, ele até falou do Fagner, que o Corinthians tinha jogado às 7 horas da noite no domingo, ou seja, terminou às 9 horas da noite a partida, e no dia seguinte, era 9 horas da manhã, o Fagner já estava no CT do Corinthians para fazer o treino de regeneração. Aí eu questiono o seguinte: as 24 horas, ela tem que ser durante o dia, ou, por exemplo, o atleta vai ao centro de treinamento, faz a sua regeneração, e a partir do momento em que deixa o centro de treinamento, começa a contar as 24 horas. Como a Justiça Trabalhista está encarando esse fato? Eu sempre escrevi, ou pelo menos tentei sustentar, né, que são 24 horas ininterruptas. Então, se ele sai do treino regenerativo às 3 horas da tarde, eu sempre orientei comece o treino do dia seguinte 3h30, 4 horas, para que haja ali um lapso, sobretudo nesse calendário apertado. Ainda assim é muito complicado, Bom, se o fisioterapeuta, o fisiologista, o treinador, todo mundo chega para você, advogado, não dá. A gente tem uma viagem, ele precisa ter um tipo de trabalho, o regenerativo é importantíssimo, é indispensável para a longevidade dele, e eu já coloquei em petição uma vez, acho que foi um recurso, talvez, aqui eu posso abrir porque é público o processo, acho que foi no caso do Paulo André contra o Corinthians, eu coloquei lá alguns artigos da Constituição que diziam da importância da rigidez, da saúde física do atleta, mas não iam colar naquela altura processual, né? Eu coloquei alguns textos de educação física, né? Alguns textos de pesquisadores de educação física dizendo da importância do regenerativo. Se não fizesse, o atleta ia se lesionar ou a carreira dele ia acabar antes. Ainda assim, naquela programação semanal não dava para ter nem as 24 horas ininterruptas. Alternativa, talvez, não sei se vai colar uma compensação mais à frente. Tem uma parada para a Copa América, por exemplo, os jogadores vão ficar 15 dias sem treinar, e não é férias, porque eles ainda vão ter as férias no final do ano, tentar fazer valer aquela compensação. Como? Um acordo de compensação, dispondo cláusula do contrato, não sei, mas isso, até onde tenho conhecimento, não foi discutido ainda na Justiça do Trabalho, uma compensação tão longínqua assim, ainda dentro de uma mesma temporada ou dentro de um mesmo semestre, tem que ter critérios, né? Não dá para compensar 2 anos depois a folga que você não teve. Mas algo dentro do mesmo calendário, razoável, futuro, talvez sirva a suprir nessas semanas apertadas de quarta, domingo, o treino regenerativo. Talvez, não tenho certeza se vai sustentar. Mas respondendo a sua pergunta, acho que eu divaguei demais, eu entendo que são 24 horas ininterruptas. E poderia começar a ser cumprida na segunda-feira, por exemplo, às 2 horas da tarde, e terminar na terça-feira, às 2 horas da tarde. Exato, e é o que eu recomendo, inclusive, lá para o pessoal de esporte eletrônico. Eles não precisam de treino regenerativo, graças a Deus, mas recomendo, pelo menos tem que ter eles chamam de free day, né? Adoram termos em inglês. Tem que ter uma folga e tá ruim. Faz a folga desse jeito, pelo menos 24 horas. Terminou o treino às 4 de um dia, começa a treinar às 4h30, 5 do outro, sei lá, dá um jeito. Alguma pausa tem que ter. Perfeito. Doutor Wesley, quer acrescentar alguma coisa? Não, hoje eu sou um mero aprendiz aqui, só tenho a aprender com o doutor Vitor e com o doutor também. Uma observação que eu gostaria que o doutor falasse um pouco, uma característica, né, assim, doutor, a gente fala em contrato do atleta, muito se fala no futebol, né, por conta dessa cultura já que o Brasil possui, né, os brasileiros, daqui saem muitos jogadores importantes, e eu queria que o doutor falasse um pouquinho a respeito do contrato de atletas menores de idade, né, que é cada vez mais
assim, hoje em dia o atleta ele vai começar bem mais cedo que antigamente, né? Então, tem ali quais são as peculiaridades, características distintas, se tem alguma... gostaria que o doutor falasse um pouquinho nisso, né? Não fugindo do tema, né? Dentro do contrato. Não, perfeito. E tem total coerência com o nosso tema aqui, porque, querendo ou não, há muita gente mesmo, que tenta equiparar o contrato de formação a um contrato de aprendizagem, né? Tenta transportar a ideia de que o jogador em formação é um aprendiz, e não deixa de ser, né? E aprendizagem é trabalho, está sob ali a ótica, inclusive, do Ministério Público do Trabalho, que investiga, sim, os clubes, né? Então, mas o contrato de formação, ele é um contrato especial, é um contrato, quero dizer, peculiar, né? Não é um contrato de aprendizagem, é um contrato próprio, previsto na Lei Pelé, em que pode-se ou não pagar uma bolsa. Não há anotação em carteira de trabalho, não há uma relação de trabalho propriamente dita, há uma relação de formação, como se fosse um estudo. O atleta está aprendendo o ofício de ser jogador de futebol, e em contrapartida ele pode ganhar uma bolsa, ele tem assessoria, assistência odontológica, médica, assistência escolar, enfim. Ele tem uma gama de situações que estão descritas ali, principalmente no artigo 29 da Lei Pelé, para que faça-se valer aquela relação via de mão dupla. Estou aprendendo com o clube, qual é a vantagem do clube em me ensinar? Isso muito decorre, meus caros, porque o clube no Brasil, que tem um sistema desportivo clubista, faz a função do Estado. O Estado delegou aos clubes, ao particular, a formação desportiva. E hoje em dia nós vemos cada vez mais o quão o Estado relegou isso, abriu mão de investir em estruturas, instalações públicas abertas para a formação de atletas, investir em professores. O Estado tem cada vez mais, olha, Clube Pinheiros, olha, Clube X, Clube Registro Baseball Club, etc. Por favor, faça aí o papel de ensinar esse esporte, que eu não quero saber disso. Eu vou destinar o pouco recurso que eu tenho aqui para saúde, educação, enfim. Então, o que o clube tem em vantagem, né? Ele tem a possibilidade de firmar um contrato de formação, ele tem a possibilidade, por lei, de tirar um certificado de clube formador a ser expedido pela federação competente, seguindo os requisitos que ali estão no 29, e tem a possibilidade de cobrar uma indenização, que está prevista em lei, do clube que vier a contratar aquele atleta. Então, veja só o sistema paralelo que se criou e que decorre muito do que a FIFA fez, com a criação do Training Compensation, etc., para premiar os clubes que formam atletas. Então, o contrato de formação, ele é específico, ele não tem vínculo de emprego, não gera vínculo de emprego, mas ele te prende, ele faz com que o jogador esteja preso a mim no prazo de vigência daquele contrato de formação e depois. Porque se ele não assinar o primeiro contrato de trabalho comigo, que gastei tanto dinheiro para formá-lo como atleta, e agora que ele é um atleta, se ele não quiser ficar comigo, eu tenho como cobrar dele e do clube que contratá-lo uma indenização prevista em lei. Tudo isso porque o clube substitui o papel do Estado e precisa colher ali os frutos do investimento todo que fez na formação daquele atleta. E, assim, de 300 atletas na base, se 3 se tornarem atletas profissionais, pelo menos do nível esperado para aquele clube, 4 é muito. Então, querendo ou não, o investimento que o clube faz precisa ter um retorno, né? Mas o contrato de formação, ele é uma figura que, Dr. Wesley, lá fora, não é reconhecida como contrato profissional. Ele não gera vínculo empregatício aqui e não é reconhecido como profissional no exterior. Ele é um vínculo amador. Então, na legislação brasileira, não é um vínculo não profissional, mas preso. Você tem uma força ali, ele é levado ao registro na federação, principalmente se eu tiver certificado de clube formador, então vou cobrar as indenizações devidas e tudo mais, eu prendo ele no âmbito nacional.
Mas no âmbito internacional, onde não vale a lei brasileira, o que vale a lei FIFA privada, é um contrato amador frágil. Frágil. Então, um clube de fora que quiser registrar um jogador brasileiro maior de idade lá, vai conseguir, sem ter de pagar a indenização prevista na lei brasileira. Terá de pagar a indenização Training Compensation previsto na lei FIFA, que é muito menor. Muito menor. O contrato de formação ele só pode ser firmado pela lei brasileira com atletas que estão em idade de 14 a 20 anos. Mas a partir dos 18 anos ele já pode firmar um contrato lá fora. Então, na prática, pelo menos no futebol, nenhum atleta, além de 18 anos, costuma ter contrato de formação. Já começam a ser os contratos profissionais. Apesar da lei facultar dos 16 anos em diante, há alguns atletas que acabam firmando profissional com 17, 18. Disso, é muito raro ter um contrato de formação depois dos 18. São essas algumas das peculiaridades. Há uma discussão, trazendo aqui um pouco de polêmica, se a competência para deliberar judicialmente sobre esse contrato é da Justiça Estadual ou da Justiça do Trabalho. Né? Já vi casos decididos na Justiça do Trabalho e já vi também casos em que a Justiça Estadual acolheu a competência. Está aí mais uma tese para debater. Tendo a me inclinar, como relação de aprendizagem está ali próxima da relação de trabalho, não é uma relação de emprego, mas tem um certo trabalho, está exercendo um ofício ali, né, de atleta, tendo a me inclinar pela Justiça do Trabalho para deliberar sobre esses contratos também. Muito bom, doutor Vitor. Doutor Vitor passou pelo artigo 28, né, falando do contrato profissional, da cláusula indenizatória e da cláusula compensatória. Eu queria que o senhor desse uma palavra acerca das cláusulas livres entre atleta e clube. Essas cláusulas que, muitas delas, às vezes, parecem meio inusitadas, né? Como, por exemplo, o atleta tal não pode andar de skate. É muito comum, se tratando de Brasil, essas cláusulas? Olha, não tenho base para te dizer se umas cláusulas assim muito exóticas são comuns, né? Como, pô, você não pode jogar tênis, apesar que tinha uma discussão no Santos se o Brian Ruiz podia ou não participar dos torneios de tênis que ele participava e saíam as notícias lá, que ele ganhou um torneio regional de tênis, né? Normalmente, o que se tem, doutor Márcio, é justamente cláusulas vedando a prática desportiva concorrente, né? Ou o que chamam de overtraining. O cara treina com o clube, depois ele vai num personal, nem falar nada para o clube, treina com o personal, aí começa a ter lesões na coxa e etc. Muitas vezes por ímpeto, pô, quero ficar bom, não é nem por má fé. Mas se não comunica bem os fisiologistas do clube, não tem um trabalho alinhado, pode ocorrer um problema. Então, são cláusulas nesse sentido. Tentam evitar a prática desportiva concomitante, qualquer que seja a modalidade. Mas há jogadores que praticam, não tem nem como a gente impedir atividades lúdicas, né? E acabam os clubes aí deixando passar, tolerando, né? Quando é algo muito na amizade, o cara tá brincando lá, não está jogando por outro clube, numa atividade, um clube de várzea, por exemplo, ali, competição séria, aí não, né? Às vezes o atleta nem tempo para isso tem, né? Para praticar atividades de alto desempenho concorrentes com o clube. Mas das cláusulas livres, uma sugestão é essa da compensação. É possível dispor muito sobre a compensação de horas, como eu sugeri, né? Lá na frente, haver uma parada de Copa América, haver a compensação de eventuais folgas não tidas aqui, ou, por exemplo, como aconteceu nesse ano agora de pandemia, das férias, antecipação de férias em virtude de paralisações do campeonato, isso é possível dispor, acréscimos remuneratórios, se o jogo é depois das 10, vai ganhar adicional noturno? Tem tese que diz que não, tem tese que diz que sim.
melhor já pactuar em contrato, já coloca lá, vai receber X para os jogos, independente de noturno ou diurno, mas jogou, recebe mais X, etc. Já pactua os acréscimos remuneratórios em contrato, é possível dispor, mas é muito usual, doutor Márcio, cláusulas relativas à imagem, à conduta. O clube odeia ver o Arboleda do São Paulo usando a camisa do Palmeiras, odeia ver o Somália simulando sequestro para não treinar e sai na mídia, não sei o que. Isso gera uma repercussão midiática péssima para o clube e para o atleta. Então, há cláusulas de conduta, de comportamento mesmo em redes sociais, dentro e fora de campo. Claro, tudo tem limite, não dá também para a gente monitorar o jogador 24 horas, exigir o cumprimento do contrato 24 horas. Ele está na casa dele, ele veste a roupa que ele quiser. Se ele vai dar entrevista formal, ele põe ali o patrocinador, porque ele sabe que se o patrocinador pagar o clube, estiver feliz, ele vai receber bem. Faz parte do círculo virtuoso da função dele. Né? Mas, pô, o cara tá ali abordado por um jornalista em local qualquer, fora de casa, tomando uma cerveja, não tem como você controlar, deixa o cara, tá fora do horário dele, né? Mas só não exagerar. Agora, flagrar jogador com shorts do Palmeiras na balada, enchendo a cara, principalmente agora em pandemia, né? Nós tivemos aí os casos que eu vi pela imprensa, não consigo comentar porque não participei, são privados, mas a gente viu manchetes de Ramires, do Palmeiras, ou de Sassá do Curitiba, embalada, realmente o contrato acaba dispondo, não vai dispor perfeitamente a pandemia, apesar que agora, no que vem, tudo está lá, né? Se tiver Covid-22, Covid-23, a gente vai poder parar, poder não sei o que e tal, mas antes... havia como se interpretar algumas das cláusulas no sentido de boa conduta, principalmente os clubes que estão na Série A, eles têm contratos, parecem umas bíblias, né? Porque tentam esgotar uma série de situações que o jogador pode se colocar, e o jogador, quando ele se preocupa com a carreira, ele enxerga lá na frente que ele precisa preservar o corpo, que é do corpo dele e que ele tira o sustento e a carreira dele é curta, o jogador entende e segue. Procura assessoria para construir, lapidar a imagem, procura assessoria procura estar próximo dos profissionais do clube para não passar por um overtraining, para não ter lesões desnecessárias. Ele se dedica, se dedica. Mas, de qualquer modo, é muito raro a gente ver qualquer tipo de cláusula desse ser aplicado, a não ser uma multa, que é uma das penalidades específicas que costumamos dispor em contrato, e há a tese dizendo que a CLT não prevê multa, a Lei Pelé não prevê multa, mas há contratos prevendo multa e, costumeiramente, elas são aceitas, são vistas como uma melhor penalidade do que a suspensão, fique fora perdendo treinos, né? Melhor sofrer ali uma penalidade pecuniária e continuar treinando. Doutor Vitor, esse ano de 2020 foi muito difícil em todos os setores, e o futebol não ficou de fora por conta dessa pandemia. Aliás, os problemas, o ano mudou, mas os problemas ainda persistem. E nós vimos o ano passado, no noticiário do Santos, aconteceu isso em alguns outros clubes, de atletas fazendo valer o artigo 31 e pedindo desligamento do clube por inadimplência do clube. E o artigo 31 da Lei Pelé diz que se o clube se tornar inadimplente, 3 meses do salário ou fundo de garantia, direito à imagem, o atleta tem o direito a se desvincular via justiça do clube. Há um enorme prejuízo para os clubes com relação a essa questão. É a justiça trabalhista. Como vem entendendo isso? Eu digo isso pelo seguinte: o Santos houve essa questão de dois atletas que acionaram a justiça. Um é o goleiro Everton, se eu não, que está no Atlético hoje, e o outro atleta eu não me lembro. Um conseguiu a liberação, o outro não. O goleiro Everton, o Sacha conseguiu a liberação, foi para o Atlético. E o Everton não conseguiu a liberação. Ele
teve que permanecer no Santos por algum tempo, aí depois fizeram um acordo e ele acabou sendo liberado do Na Atlético. verdade, eu posso dizer com precisão sobre esses casos, porque eu trabalhei neles. E não foram os dois liberados, nos dois houve acordo. A questão é a seguinte: o Everson esperava ter a liminar e não teve. O juiz ponderou pelo contexto, falou, olha, estamos em ano de pandemia, os clubes estão sem receitas, espera lá, vamos ver, vamos aguardar a defesa. Então, o atleta não teve a liberação imediata. Só que o juiz antecipou o julgamento, falou, não vai ter audiência, depois que apresentou a defesa, eu quero julgar esse negócio antecipado rápido para decidir a vida do atleta. Então, o atleta não quis acordo. Houve sentença. E na sentença, o juiz achou uma saída processual e declinou a competência, ou melhor, a jurisdição, em favor da CNRD, porque havia cláusula compromissória no contrato, elegendo a CNRD como foro. Era um atleta que ganhava acima do patamar do artigo 507A da CLT, se eu não me engano, que era de R$12 mil. Então, o juiz mandou o processo para a CNRD. Se fosse para a CNRD, o tempo que ia demorar, o jogador ia estar até agora sem atuar pelo Atlético Mineiro. Logo veio o Atlético, acordo, saiu onerosamente do clube. E o Sacha, a situação foi diferente. No Sacha, ele teve a liminar. Inaudita altera pars, teve a liminar, e incrivelmente, no dia seguinte, que era um sábado, eu estava com o computador ligado, minutando o mandado de segurança, me ligam, falam, o juiz revogou a liminar. Coisa mais maluca, o que é isso? Entrei no processo, o juiz declarou-se suspeito, porque atleticano era, e as notícias todas estavam dizendo que o Sacha ia ao Atlético, o juiz de ofício revogou a liminar. Entrou uma juíza substituta e indeferiu a liminar. Eu falei, o que é isso, cara? Eu nunca vi um negócio desse. E coisas de futebol, né? A paixão pelo futebol. E a juíza indeferiu a liminar justamente falando, olha, eu quero aguardar, eu quero ver. E no caso do Everson, eu me esqueci de mencionar, ele impetrou um mandado de segurança contra o indeferimento da liminar e o tribunal manteve o indeferimento, dizendo as circunstâncias peculiares devem ser levadas em consideração. Rescisão indireta é a última ratio, é medida extrema, muito cuidado, vamos ter que ouvir o clube antes de dar uma ruptura, porque falando em níveis de Série A, era muito dinheiro. O clube ia perder muito dinheiro, eram contratos longos até 2022, os valores eram milionários de uma declaração dada ali precariamente. E não tem volta, né? Uma vez rescindido, não adianta a gente tentar retornar ao status quo, a eliminar é irreversível, né? Pode até esbarrar no artigo 300, num dos parágrafos, acho que segundo, do CPC, que é a irreversibilidade da medida, não se dá liminar quando é irreversível. Então, nesses dois casos, o Santos conseguiu com que os atletas fossem transferidos onerosamente. A partir do momento em que o Sacha teve o indeferimento da liminar revogada e o indeferimento, o Atlético Mineiro já procurou o clube para desembolsar e desembolsou um valor que eu não posso abrir, mas desembolsou um valor. E aí ficam todos os resíduos para o advogado que é especializado em direito do trabalho resolver, né? Qual vai ser a modalidade de rescisão? Vai poder sacar ou não vai FGTS? O que é que vai colocado nesse TRCT? O quanto está devendo de salário, mas é proporcional? Ah, mas o FGTS está pagando parceladamente por conta da medida provisória 927. E foi uma salada toda que aconteceu esse ano. Ah, mas pode discriminar como ajuda compensatória, que é a MP 936, virou lei 14020. Pode discriminar? Não pode. Ah, vamos discriminar como ajuda compensatória e não tem natureza tributária. Enfim, é uma gama de coisas, de detalhes, que acho que a audiência de acordo do Sacha durou 2 horas e meia, só para a gente homologar o acordo.
e aí o juiz também não é familiarizado, aí vai lá, aí fala, procura lá na Lei Pelé, acho que é artigo 28, parágrafo 5º, tem os incisos 1, 2, 3 com a modalidade de rescisão, vamos na modalidade 1, que é antecipação de término e distrato, mas aí vai lançar como vai gerar multa de 20% no FGTS. Não, não pode, pelo amor de Deus, gerar multa de 20% nesse FGTS milionário. Não, 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 acha uma solução aí, faz um código de saque A, B, e muda, enfim. É um tremendo transtorno. Esse ano foi um tremendo transtorno, né? São coisas, são detalhes que a Lei Pelé precisa muito ser aperfeiçoada. Facilitar ali a disposição de valores na rescisão, enfim, como que vai pagar o FGTS, se vai pagar ou não vai, se é transferência onerosa, eu posso fazer por uma modalidade que, enfim, não gere interesse da FGTS, e aí... Doutor Vitor, a propósito da retalhada Lei Pelé, há uma PL 68 de 2017 tramitando no Senado Federal. Já há muitas críticas. Vinga essa nova lei geral do desporto? O senhor pensa dela? Eu penso que se não vingou até agora, acho que não vinga mais. Esporte atrai muito interesse, né? Quando nós falamos, quando você coloca a palavra esporte em qualquer coisa, olha, vai ter curso de culinária no esporte, opa, vai ter, sei lá, curso de adestramento de cães esportivos, opa, traz ali um charme. Projeto de lei, colocou a palavra em esporte, todo deputado quer dar pitaco. É atrativo, vai poder embandeirar, vai poder publicar, vai atrair ali interesse do eleitorado, então não passa. Aí ficam passando o quê? Aquelas retaliações na Lei Pelé via medida provisória, né? É sempre assim, infelizmente. E a Lei Pelé merece ser substituída, revogada integralmente por uma lei nova, mais moderna, que dê mais autonomia para as entidades de administração do desporto seguirem as suas peculiaridades, que pegue esses pontos de detalhe que eu falei para vocês, a rescisão de um contrato, as verbas, que esmiúce. Nós não queremos algo genérico. Não, mas também culpa de quem atua no setor. Tem um meia-culpa aí, não necessariamente meu, mas de todos aqueles que estão inseridos no setor, que é por que ficamos dependendo sempre do legislativo, jogando a culpa sempre no legislativo, se nós que trabalhamos no setor não sentamos para conversar e fazer aí um grande acordo nacional, né? Fazer uma convenção nacional, convenção de abrangência do voleibol, prevendo ali o ranking. O voleibol tem um sistema de ranking muito interessante, que há quem diga que fere a liberdade de trabalho, que é, olha, os atletas melhores pontuados no ranking, eles não podem jogar por qualquer time. Eles teriam que aí jogar por times menos favorecidos. Naquele sistema do voleibol, isso não fere a liberdade de trabalho necessariamente. É um negócio específico para que o esporte seja equilibrado e gere renda para todos. Então, tem uma explicação por trás. Por que não senta e dispõe isso com o sindicato? Faz uma convenção coletiva, um acordo coletivo para o voleibol e pronto, acabou a discussão sobre o tema. Nos Estados Unidos, que nós temos aí como grande exemplo de país capitalista do mundo, ele tem o que podemos chamar de sistema mais socialista desportivo, que prestigia muito nas ligas fechadas, que tratam como business, que querem ganhar dinheiro, prestigiam muito as piores equipes. Com o recrutamento, né, o draft destinado às menores, com uma divisão de receitas igualitária, e tendem a fazer tudo via acordo coletivo com o sindicato. Tudo na NBA é tratado com acordo coletivo, em outras ligas é tratado com acordo coletivo, eles chamam de CBA, né, que tem duração de 5 anos normalmente por lá. E aqui nós não conseguimos evoluir, não tem, acho que, interesse dos players, não sei, das entidades. E aí nós vamos ficar sempre no debate, dependendo de teses jurídicas. É o equilíbrio econômico privilegiando a competição, né, na liga, né, equilibrando a liga, né, ao contrário do que acontece, por exemplo, na Espanha, na França, né?
Isso mesmo. Que são muito Doutor, próximas do nosso modelo, sim, historicamente. sim. Doutor Vitor, há algo mais que o senhor queira acrescentar? Eu acrescento, você muito bem trouxe, doutor Márcio, a peculiaridade dos 3 meses. É muito curioso, né? Mais uma especificidade. Mas por que os 3 meses? Porque os clubes não pagam direito ninguém, será? Essa é uma das peculiaridades que eu fico mais em dúvida na hora de justificar. E a própria FIFA reduziu recentemente, ano passado, em seus regulamentos, para 2 meses. É algo que a Lei Pelé ainda não acompanhou, né? Mas lá fora, se o atleta quiser rescindir para um clube de fora, ele pode suscitar a lei da FIFA, do regulamento da FIFA, com 2 meses de atraso. Só que a FIFA dispõe que tem um prazo de tolerância de 15 dias. Então, você tem que constituir o clube em mora, oportunizar o clube de pagar o valor para depois rescindir. No Brasil não há essa cura, essa tolerância. No Brasil deu 3 meses, no todo em parte, você em tese pode buscar justiça, mas muito cuidado quando for buscar justiça, porque os juízes pelo valor, não, aqui excluindo, vamos tratar da minoria, né? Pelo valor dos contratos da minoria, que é muito elevado, os juízes nunca ou não se inclinam a dar uma liminar inaudita altera partes. Eles tendem, o próprio judiciário, criar um prazo de tolerância. Olha, clube, 5 dias responda, aí o clube vai e quita, mas a mora quitada posteriormente ao juizamento da ação elide ou não a rescisão indireta, tende a não elidir, mas aí vai demorar para julgar o processo e as próprias partes caminham para um acordo, né? Mas muito cuidado sempre quando intentarem ação de rescisão indireta. Agora, para atletas menos favorecidos, que estão 3, 4 meses sem receber salário mínimo, aí vou ser franco, pelo amor de Deus, a liminar tem que ser na canetada, o prejuízo vai ser de 6, 7, 10 mil reais para o clube, que faz muita diferença para aquele trabalhador no final do mês, e ele pode perder a temporada, porque você bem disse na sua exposição, doutor Márcio, a temporada dos jogadores de Série D, Série C, e nem isso, das divisões estaduais, dura 3 meses, 4 meses. Então, se ele ficar esperando, ele perde o ano. Muito bem, doutor Vitor. Doutor Wesley, quer acrescentar algo? Não, gostaria já de finalizar minha fala agradecendo ao Dr. Vitor Targino, né, pelo vasto conhecimento que transmitiu, né, através desse evento. E agradecer também, né, todos os nobres pares que participaram. E é isso, doutor. Obrigado, doutor Wesley. Meus caros, Doutor muito Vitor, obrigado, viu? eu sou só agradecimento, doutor Vitor, sou todo agradecimento. Eu tinha certeza que seria um grande aprendizado que nós passaríamos hoje, teríamos um grande aprendizado com as suas palavras, com o teu conhecimento. Eu agradeço muito de coração a disponibilidade de estar e um prazer em conhecê-lo, ainda que virtualmente. Em breve estaremos juntos. Muito Prazer obrigado, é doutor todo Vitor. meu. Prazer é todo meu. Registro um abraço para o professor Zainag, também, com quem a gente muito aprende, né? Sempre, sempre. Boa noite, boa noite, boa noite a Boa todos. Muito noite. obrigado. Muito obrigado, meus caros. Um abraço.